Uhum. Oi, pessoal, bom dia. Eu só estou resolvendo aqui no portal o horário da prova que os meninos não estão vendo. Do primeiro eu já estou vindo aqui, tá? Só me dá um minutinho que eu preciso arrumar lá para eles, que senão eles não conseguem fazer a prova.
Vamos lá, então, gente. Ó, a aula de hoje é a continuação da frente C, tá? Então, a gente viu molusco equinodermo na aula 11, agora a aula 12 é cordado e peixe, tá? Nessa aula, ela é grande. Tem cordados, que é a introdução dos vertebrados, tem peixe, tem anfíbio, tem réptil. Porque na 7 tá só ave mamífero, tá? Então, nós vamos tentando organizar aí, porque a 7 também ela é um pouco menor, né? E aí, às vezes, até dá para ir fazendo junto aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a aula, então, para se localizar, apostila 6, frente C, aula 12. Ó, aqui então a gente começa, ó, quando a gente estuda todos os invertebrados, de porífero até equinodermo, a gente vai vendo as características evolutivas, né? Aí chega no equinodermo, eles são deuterostômios, o blastóporo origina o ânus e não mais a boca, e tem endoesqueleto, e isso já é o gancho para o cordado, porque o cordado, ele tem a notocorda, que vai formar a coluna vertebral e o crânio, né, que é um endoesqueleto, eles vão compartilhar juntos, e todos são deuterostômios. Então, em termos de evolução, por isso que o equinodermo, que é a estrela do mar, né, é o animal aparentemente mais próximo de nós, porque tem deuterostomia e endoesqueleto, certo? Então, essa é a característica que a gente tem que associar em termos de embriologia. Aí, veja, cordado, lembra corda, então associa, eles têm notocorda. Só que tem animal que não forma a coluna e o crânio. Então, eles vão ser divididos em dois grupos, né? Os protocordados, pró de primeiros, os cordados mais primitivos e os cordados em geral, que seriam os vertebrados, certo? Então, no geral, todos têm o cordão nervoso dorsal. Então, lembra no invertebrado, o que a gente faz? Ó, no invertebrado, a gente sempre fala sistema nervoso ganglionar ventral. Ventral. Agora não é mais, agora é dorsal, porque o sistema nervoso já é tão eficiente que ele não precisa estar em contato com o solo, com o ambiente. Porque no ventral o animal vai andando, né? E aí o sistema nervoso está em contato com o ambiente. Agora, no cordado, a partir de cordado, o sistema nervoso é mais evoluído, então ele fica no dorso, nas costas, vamos dizer assim, e a eficiência dele capta os estímulos mesmo não estando em contato com o solo, certo? Então, o sistema nervoso dorsal, a notocorda, que é um bastão flexível, né, que vai desde a parte anterior do corpo até o final do corpo, certo? E aí, o que eu quero que você associe? Que esse bastão flexível, ele é responsável por dar sustentação, principal função. Aí, em alguns, esse bastão flexível vai fortalecer e formar a coluna e o crânio, certo? Todos têm fendas branquiais na faringe, inclusive nós tivemos um dia, né? Só que elas atrofiam porque forma o pulmão. E tem nadadeira pós-anal. A gente sabe que a gente tem um vestígio, que é o finalzinho do cóccix, né? Que tem uma cauda e ela some também. Em alguns ela permanece, em alguns não. Então, se for característica geral de cordado, é isso. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe e a nadadeira pós-anal, certo? Aí, aqui, ó, é essa evolução que eu falei. Se a gente colocar o cordado, aqui tá os protocordados e os vertebrados, tá? Mas os cordados, junto com o equinodermo, ó, é o que eles compartilham. Todos são deuterostômios e têm endoesqueleto. Aí, depois, as evoluções foram acontecendo,
certo? Aí a divisão, então, os cordados primitivos, que seria os protocordados, a gente chama de acraniata, porque não vai formar coluna e crânio. Eles vão ter a notocorda. A notocorda, em alguns aparece só na larva, e em alguns aparece na larva e no adulto. Então, são dois exemplos básicos, o anfioxo, eu não sei se vocês lembram, e a assídia. São esses dois, tá? Aqui nem é necessário. A assídia, ela entra no urocordata por causa desse detalhe. Ela tem notocorda só na larva. E o anfioxo, que parece um vermezinho que vive enterrado na areia, ele é um cefalocordado porque ele tem notocorda na larva e no adulto. Mas pode chamar de... O filo cordado é dividido em protocordados, assídia e anfioxo, e cordados, que são os vertebrados, os que têm coluna e crânio, certo? Aqui, ó, só para a gente relembrar, esse é o anfioxo, embora é um desenho, mas depois eu mostro a foto, tá? Ele é um vermezinho que vive enterrado na areia, por isso não é muito conhecido por nós. E essa é a assídia. A assídia, gente, ela é bem estranha, ela lembra mais uma esponja, ela é um animal filtrador. A água entra nesse sifão, circula para fazer trocas gasosas, mas o adulto tem órgãos, tem coração, depois eu vou mostrar. E a larva tem notocorda, certo? Então é um cordado um pouco diferente, né? O adulto perde a notocorda, mas como a larva tem, então ele entra nos cordados, certo? E a partir, então, dos vertebrados, né? O ancestral aqui, do cordado, surgem todos os vertebrados: peixe, anfíbio, os répteis, as aves e os mamíferos, certo? Aqui o mamífero está representando o ratinho, mas nós estaríamos aqui, então, que é o que a gente vai rever. Agora a gente vai pensar na evolução em termos de vertebrados. De peixe para anfíbio, o que evoluiu? De anfíbio para réptil, de réptil para ave, de ave para mamífero, certo? Que a gente já fez isso no segundo. Esse aqui é o anfioxo, ele vive enterrado na areia, ele tem uns cirrozinhos na cavidade bucal, aonde ele vai pegando alimento, filtrando, né? E ele tem uma estrutura que a gente chama de metameria, que são os anéis, a divisão corporal também. Aqui é a cauda, que eu vou mostrar melhor. Aqui é só para imaginar o tamanho, né? Que parece um vermezinho, mas ele tem a notocorda, e isso faz com que ele seja um animal mais evoluído. A notocorda, ó, ela é esse bastãozinho que fica abaixo do sistema nervoso dorsal. Então, aqui a gente tem o sistema nervoso dorsal, a notocorda, as fendas branquiais na faringe e a cauda pós-anal, certo? Isso todo característica de todo cordado, só que eles usam anfioxo para a gente visualizar bem. Aí no vertebrado, o que vai acontecer? A notocorda que está aqui vai formar a coluna e o crânio e envolver o sistema nervoso. No anfioxo, não. Ó, a assídia, ela tem todos os órgãos internos, tá vendo? Intestino, estômago, coração, então não dá para comparar com o porífero. Eu falei que até lembra externamente porque ela é fixa, né? Mas ela é bem mais complexa. E é filtrador, nessa estrutura aqui, ó, entra a água, ela filtra, pega plâncton, pega o alimento, pega o oxigênio e aí sai por esse sifão exalante, então fica um fluxo contínuo de água, tá? E a larva, ó, tem notocorda. Então a larva lembra muito um girino. Então eles associam também com a evolução dos vertebrados. Tá vendo? Ó, sempre o tubo nervoso dorsal, a notocorda, as fendas branquiais na faringe e a nadadeira pós-anal. Certo? Aqui é para comparar, ó. Isso aqui é a assídia, isso aqui é um girino, para ver a semelhança. Então, a assídia tem que ser um cordado, principalmente pela presença da notocorda. Certo? Aqui está mostrando a fisiologia, não precisa detalhar muito não, mas ó, em aspectos gerais, a água entra nesse, é tipo um cesto, né, vamos dizer assim, a água entra para fazer a filtração, aí ela vai reter alimentos, ó, aí vai para o tubo digestório e ela tem todos os aspectos gerais de um animal mesmo, circulação, excreção, respiração, né, só que é diferente e não é simples como os invertebrados por causa da notocorda na larva. Aqui é o anfioxo, ó, ele vive enterrado então na areia com a boquinha de fora para pegar alimento. Então, aqui dá para ver também o tubo nervoso dorsal, a notocorda e o tubo digestório.
Começa na boca, termina no ânus, as fendas branquiais na faringe e a nadadeira, certo? Aqui é uma foto, né? Olha que bonitinho que ele é. E aqui dá para ver bem a metameria, tá vendo? A divisão corporal. A metameria é uma característica que começou lá no anelídeo, aí ela enfatiza também nos artrópodes, porque os metâmeros vão se fundir para formar cabeça, tórax, abdômen. E aqui também a metameria visível, é uma divisão corporal. Certo? Aqui eu coloquei, ó, só para a gente perceber que, como que é pedido, como que vai ser cobrado, o que que vai ser cobrado da gente em termos disso? Nomes? Não, né? Lembrar só das características gerais, que num exercício assim eu tenho que colocar, ó. Então, sempre em cima, tubo nervoso dorsal, cordão nervoso dorsal. Então, o número 2 é o cordão nervoso dorsal. O número 1 é a notocorda, certo? Então, depois aí, ó, eu sei que alguns alunos gostam de até colocar no caderno, né? Então, número 2, ó, tubo nervoso dorsal. Se eu tiver que nomear, você vai formar o sistema nervoso. O número 1, que tá logo abaixo, que é o listradinho aqui, é a notocorda. Certo? O número 3 é o tubo digestório, ó. Pode pôr tubo digestório. E o número 4 são as brânquias, fendas branquiais. Nem precisa pôr que é na faringe, mas é na faringe. Certo? Então, às vezes, ele vai pedir para você nomear as estruturas. E nesse especificamente, que é o mesmo, ele fala que tem um erro. Qual é o erro? Ó, ele coloca a cavidade bucal aqui, tudo bem, que tem os cirrozinhos para pegar alimento. A notocorda, ok, é esse segundo bastãozinho aqui. Ok também, tá? Aí ele coloca o ânus, boca termina no ânus. Ok. Fendas branquiais na faringe. Isso aqui, ó, perceba, não existe. Ele não tem tubo nervoso ventral. O tubo nervoso é dorsal, é esse aqui. Então, o erro está no tubo nervoso que não é ventral, é dorsal. Certo? Então, às vezes, você tem que ficar ligado nessas características evolutivas, que são, de certa forma, mais cobradas, tá? Aqui de novo, né? Mostrando ele pegando alimento e todas as estruturas corporais, certo? Aí, gente, na sequência, a gente vai começar a ver o primeiro filo de vertebrados. Qual é o primeiro filo de vertebrados? Os peixes, certo? Então, ó, vou abrir aqui. Peixes, eu não sei se vocês lembram, mas é um animal que, teoricamente, vai ser mais evoluído que o anfíoxo, primeiro por causa da coluna e o crânio, tá? Mas nem todos os peixes começaram assim, evolutivamente falando, né? Então, o que que a gente tem que associar, ó? Que os peixes, eles são cordados por quê? Porque eles têm coluna e crânio, ok? Tem fendas branquiais na faringe, tem a cauda, a nadadeira pós-anal, né? Tem todas as características de um cordado. Só que ele é um vertebrado, porque a coluna vai se formar a partir da notocorda, a coluna e o crânio, certo? E os peixes, em termos gerais, a gente vai falar assim, ó, formam dois grupos. Porque se a gente olhar o anfíoxo, ele tem tipo aquela ventosinha que eu falei que vai pegando alimento. E a partir dos protocordados evoluíram os primeiros peixes. Então, os primeiros peixes, eles não têm mandíbula. Eles são chamados de ciclostomados. Ciclostomados ou agnatas, sem mandíbula. Agnatas significa sem mandíbula, certo? Então, eles não têm mandíbula. O que é a mandíbula? É o osso aqui da boca, que vai aparecer depois e favorece muito na mastigação e na alimentação, certo? Então, a gente precisa dividir os peixes em dois grupos: agnatas, sem mandíbula, e mandibulatas, tá? Os ciclostomados, que são os peixes sem mandíbulas ou agnatas, a gente não conhece muito porque não tem em águas tropicais, em águas quentes. Eles são típicos de águas mais frias, né? Mas aqui tá falando, ó, então ciclostomados vem de boca circular. Se eu chamar de agnato,
o A nega a função do gnato, que é mandíbula, então sem mandíbula. Tá? Então, desprovidos de mandíbula, eles têm uma boca circular que funciona como uma ventosa. Quais são os exemplos? Lampreias e peixes bruxas ou feiticeira. Lampreia e feiticeira. Aqui a lampreia, ó. A lampreia é esse peixe aqui, ó. Tá? A boquinha circular. E ele é parasita. A lampreia é um peixe parasita. Tá vendo o olhinho aqui? Aqui tem as fendas branquiais. E aqui a ventosa, a boca sem mandíbula. Então, esse peixe, ele gruda na pele dos outros peixes e suga alimento. Certo? Então, ele tem um corpo alongado, né? Afilado. E aí, ele vai sugando os nutrientes. Aqui é a boca. Só um minutinho, gente. Então, aqui, ó, é a ventosa do ciclostomado, do agnata, tá vendo? Ela é arredondada, parece uns dentinhos onde ele vai raspando, no caso da peixe bruxa, para tirar o nutriente do outro, e no caso da feiticeira, ele vai se alimentar no fundo de matéria orgânica. Tá? Então, aqui, ó, são alguns peixes sem mandíbula, tá vendo? Eles estão grudados no aquário, dá para ver a mandíbula, a boca circular. Então, é como se fossem uns dentinhos aqui para ajudar na alimentação, mas eles não conseguem mastigar. Então, a alimentação, de certa forma, fica restrita. A feiticeira, ó, ela parece que tem uma boquinha enrugadinha, né? Mas não tem mandíbula. Eu não lembro se no segundo eu passei um documentário, mas mostrava a feiticeira se alimentando dos restos de uma baleia em decomposição já. A baleia morreu, afundou, e ela com essa boquinha estranha aqui ia tirando os pedaços daquela matéria orgânica e comendo. Eles têm uma pele lisa, sem escamas, eles soltam bastante muco, eles são lisos, e isso ajuda na própria defesa do animal, tá vendo? Muito muco. E qualquer característica vai ser semelhante à de peixe. Respiram por brânquias, né? Todas as características de circulação, tudo peixe. Só que são peixes sem mandíbulas, certo? O esqueleto aqui ainda é de cartilagem, tá? Eles já são considerados vertebrados, a notocorda forma a coluna e o crânio, só que eles têm um esqueleto de cartilagem, certo? Então, ó, apresenta um corpo cilíndrico, pode chegar a 1 metro, esqueleto de cartilagem, a pele é lisa, não tem escamas, mas tem muito muco, que é aquela meleca. E aqui aqueles termos que a partir de agora a gente vai enfatizar muito. Acho que vocês devem lembrar, ó. Então, se o animal é pecilotérmico, pode ser pecilotérmico ou animal heterotérmico ou exotérmico. É a mesma coisa. O que significa isso? São os animais que não controlam a temperatura do corpo. Então, pecilotérmico, heterotérmico, exotérmico, até usa animal de sangue frio, né? Então, são aqueles animais que a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente, tá? Então, a temperatura corporal varia com o ambiente, certo? Então, eles não controlam a temperatura do corpo. Se o ambiente está a 10, a temperatura deles vai a 10, certo? Então, quem é pecilotérmico? Só para a gente já associar: peixe, anfíbio e réptil. Aí, ave mamífero vai ser homotérmico, endotérmico, animal de sangue quente, que controla a temperatura do corpo, que é muito mais vantagem porque pode conquistar vários ambientes. Você tem ave mamífero até nos polos, né? Então, os peixes, eles são pecilotérmicos.
ou heterotérmicos. Ó, hetero, diferente. A temperatura deles é sempre diferente de acordo com o ambiente. Exofora, a temperatura do corpo é igual à de fora, certo? Mesma coisa. Aqui o sistema digestório é completo, vai continuar, né? Começou lá no nemateuminto, ninguém mais tem sua boca, tem boca e ânus, né? E eles têm uma válvula no intestino, porque o intestino é muito curto, para aumentar a área de absorção. Respiram por brânquias, como qualquer peixe, e tem rins para excreção, tá? Aqui eu não limpei o slide, né? A anotação vai junto. Aqui, então, a lampreia, ó, a boca circular, o olho, as brânquias, a nadadeira caudal. Diferente dos peixes que são mais evoluídos, né, que a gente vai ver depois na segunda aula, eles têm já outros tipos de nadadeiras também. Aqui o sistema circulatório, ó, circulação no invertebrado começa no anelídeo, circulação fechada, com sangue com hemoglobina. A minhoca tem aqueles 5 vasos sanguíneos que funcionam como coração, né? Lembra? Aí, molusco e artrópodes, a circulação é aberta, o coração deixa vazar o sangue, banha os órgãos, faz a troca e volta para o coração. Agora, a partir de vertebrados, circulação sempre fechada. Em qualquer peixe, até no sem mandíbulas e nos outros peixes ossos e cartilaginosos que a gente vai ver, é tudo circulação fechada. O coração tem 2 cavidades, ó, um átrio e um ventrículo, e aí esse sangue vai circulando. Só que detalhe, ó, por que chama circulação simples? Isso é cobrado, viu, gente? Circulação simples porque pelo sangue do peixe só passa um tipo de sangue, ó, sangue venoso. Depois, no anfíbio, no réptil, na ave, no mamífero, o sangue ele é desenhado de 2 cores. O lado direito em azul e o lado esquerdo em vermelho, porque a circulação é dupla. No peixe, a circulação é simples. É por esse motivo, ó. Quando falar circulação simples, eu vou lá e olho o coração. O coração só passa um tipo de sangue. Sangue venoso, que tá aqui, tá? Então, circulação simples, ó. O sangue bombeia, o coração bombeia o sangue, vai para as brânquias. As brânquias fazem as trocas gasosas. E aí, essas trocas gasosas, o sangue vai de volta lá. E acontece, então, a troca gasosa pega o oxigênio, dá o gás carbônico e volta para o coração, num fluxo contínuo, certo? Reprodução sexuada, todos os peixes têm macho e fêmea, muitos casos aí raros de hermafroditismo, mas considera peixe sexo separado. A fecundação é cruzada e na maioria externa, gametas, ovos e espermatozoides lançados na água, tá? E aqui ele tá falando que no caso da feiticeira é direto, mas a maioria dos peixes é indireto. E aí os peixes foram evoluindo, né? Os peixes vão evoluindo, o DNA vai se modificando, e a partir do ciclostomado, que tem a boca circular, vai evoluir a mandíbula, ok? Aí a mandíbula surge, então, os mandibulatas, tá? A presença de mandíbula, tá vendo? Foram mudanças genéticas sucintas que vão modificando os ossos e aparece a mandíbula, o arco mandibular. Isso foi uma evolução muito importante, porque aí os peixes têm uma variedade na alimentação. Tem peixe, às vezes, aí, se a gente considerar, né, um peixe da Amazônia, por exemplo, ele pode quebrar até sementes com essa força da mandíbula, né? Então, o peixe tem que considerar, ele é dividido em ciclostomados e mandibulatas. Os ciclostomados de boca circular e os mandibulatas com mandíbula, tá? Então, aqui a gente tem, além das mandíbulas, surgem as nadadeiras. As nadadeiras, no peixe ciclostomados, ó, ele só tem a nadadeira caudal. Aqui já vão aparecer as nadadeiras que a gente chama de pares. Porque, o que é isso, par e ímpar? Se for em número de 1, ele chama nadadeira ímpar, então a caudal é ímpar. A partir da evolução dos peixes, surgem as nadadeiras peitorais e pélvicas, que são 2, uma de cada lado. E isso é importante porque o animal ele vai conseguir nadar e se movimentar com muito mais velocidade, certo? Então ele vai se locomover melhor, tá? Então as nadadeiras pares surgem para ajudar na evolução. Diante disso, outras coisas também vão melhorando, né? Vão evoluindo. Mas o que impacta mais é isso, a mandíbula,
as nadadeiras pares e ímpares, porque vão ter mais de uma ímpar. Não é só a caudal que ele vai ter a dorsal, né? Então, a anal também que ajuda a nadar. Então, a nadadeira também evolui, certo? Que mais que o peixe tem em geral? Adaptação para a água. Mesmo os ciclostomados, eles têm o corpo alongado, mas eles têm aquele muco. Aquele muco também ajuda a diminuir o atrito com a água. E os peixes também. Os peixes liberam, tem muitas glândulas mucosas que vão liberando muco e aí eles deslizam melhor na água. E outro detalhe, gente, eles têm formato hidrodinâmico. Então a água passa aqui, né? E aí vai diminuindo o atrito com a água. Então, isso favorece. Agora aqui, ó, só para vocês lembrarem, a gente tem dois grupos de peixes mandibulatas. Os condrictes, lembra disso? Os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Então, o tubarão e a raia, ele vai entrar no grupo dos condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Certo? O que significa isso? Que eles têm esqueleto de cartilagem, e isso é um resquício até de continuação aí, né? Evoluiu do ciclostomado, evoluiu o mandibulata, os primeiros cartilaginosos, e aí a modificação foi acontecendo, e aí vem, então, os peixes ósseos. Então, esse aqui é um peixe ósseo. Então, eles também têm formato hidrodinâmico, tem as nadadeiras, tem a mandíbula. Só que o peixe ósseo, ele tem outra característica marcante também que ajuda. Então aqui, ó, peixe ósseo ou osteictie, que vem de esqueleto de osso, tá? Aí na cartilagem vai impregnando cálcio e aí ele vai ficando com o esqueleto duro, tá? Outra evolução aqui do peixe ósseo, gente, é a nadadeira com raio. O que é isso, Ana? Seriam nadadeiras mais móveis. Tá vendo? Elas têm tipo uns espinhos, ela abre como se fosse um leque. E ela é mais móvel. O tubarão, ó, no slide anterior, nem vou tirar aqui, mas ó, ele tem nadadeiras, mas ela não tem os raios, parece uma placa única. E ela, lógico que ele nada, que ele é eficiente predador, né? Senão ele nem existiria, né? Tinha sido extinto já. Mas a nadadeira não é tão móvel, enquanto que o peixe ósseo tem a nadadeira mais móvel. Então a gente tem esses dois grupos de peixes mandibulatas, os condrictes e os osteictes. Então, em termos gerais, ó, eu vou classificar. Então, eles são cordados, agora que vem, né? Então, o filo seria cordados, certo? Por quê, Ana? Porque tem notocorda, aí ele vai ser do grupo dos vertebrados, porque é um cordado vertebrado, né? Mas aqui eu tenho a classe peixes, e eu tenho que associar aqui na classe peixes, eu tenho o agnata, que é o ciclostomado, e o mandibulata, certo? Então, ó, aqui divide em ciclostomado e agnata, e mandibulata, desculpa, mandibulata. E o mandibulata ainda vai se dividir em dois, porque aí eu vou ter o condricte e o osteicte, certo? Então, essa é a classificação dos peixes. Em termos gerais de fisiologia, eu tenho que considerar tudo igual, as características que a gente vai ver de maneira geral dos peixes, mas essa divisão é importante. E aí, então, são mais evoluídos? São, porque a coluna vertebral e o crânio protegem o sistema nervoso, né? Aí, em termos, dentro do grupo, o mandibulato é mais evoluído porque a mandíbula favorece a alimentação. E dentro dos condrictes osteictes, o peixe ósseo tem uma estrutura óssea mais resistente. Tá certo que o tubarão também se vira eficiente, mas a estrutura óssea mais resistente aparece nos osteictes, certo? E aí, para finalizar essa aula, ó, aqui eu coloquei esse slide, mostrando então o condricte e o osteicte. O que eu dou de exemplo de condricte, Ana? Eu dou exemplo os tubarões, que não são poucas espécies não, viu? Falar só tubarão, um monte de espécies. E as raias.
Às vezes, eles trazem como o cação é um tubarãozinho, é uma espécie menor, mas eles podem trazer. E tem um peixe fóssil chamado quimera, depois eu vou mostrar, que também tem esqueleto de cartilagem. Agora, os demais, gente, tudo peixe ósseo. Ah, nossa, mas aquele peixe estranho, o que que ele é? Peixe ósseo. Cavalo marinho, peixe ósseo. Certo? E aí, na outra aula, então, a gente vai definir aqui as características gerais de peixe ósseo e cartilaginoso. Certo? Então, eu vou parar aqui por enquanto e depois aí a gente continua. Deixa eu só interromper aqui, tá certo? Então, até daqui a pouco, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pôr no grupo também, tá? Então, tchau, até daqui a pouco.